Senhoras e senhores deputados, vamos agora fazer a audição da senhora Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registros e Notariados, doutora Filomena Rosa, que cumprimento e agradeço a disponibilidade, que vem acompanhada pelo senhor Vice-Presidente, doutor Jorge da Ponte, que cumprimento igualmente. A senhora pretende fazer uma exposição inicial, portanto, é para esse efeito dar-lhe a palavra. Senhora, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados desta Comissão. Agradecer a oportunidade para ser ouvida sobre este tema, que é tão importante para o IRN, e começaria por fazer então uma exposição de enquadramento do Instituto e também depois terminando com o enquadramento da transferência das competências do SEF. Como é do conhecimento dos senhores deputados, o IRN é um instituto público integrado na Administração Indireta do Estado que tem por missão acompanhar as políticas relativas aos serviços de registro, tendo em vista assegurar a prestação de serviços aos cidadãos e às empresas em áreas tão diferentes como a identificação civil, a nacionalidade, os registros civil, predial, comercial, de veículos e de pessoas coletivas. Relativamente à distribuição dos nossos serviços pelo território, também sabem com certeza que estamos presentes em todo o país, em cerca de 394 instalações próprias e 51 lojas de cidadão, e bem como nos espaços cidadão de municípios e freguesias, num total de mais de 600 frentes de atendimento, asseguradas por um universo de cerca de 4.700 trabalhadores. Como resulta desta missão, os serviços do IRN estão presentes na vida dos cidadãos desde o seu início, desde o registro do seu nascimento, atribuindo também o cartão de cidadão, que é no fundo o documento que os identifica enquanto pertencentes a um país, a um povo e a uma comunidade, mas também na sua vida económica, na aquisição das suas viaturas, na constituição das suas empresas. Para além desta proximidade física e do atendimento presencial dentro do território nacional, o IRN atua também por intermédio da rede consular e dos canais alternativos disponíveis online, cada vez mais procurados. Em matéria de atendimento, o IRN assegura atendimento presencial espontâneo ou por agendamento e também atendimento no canal online e telefónico, que tiveram um forte impulso, fruto dos constrangimentos impostos pela pandemia. Em média, são praticados pelos serviços do IRN 580 mil atendimentos por mês e são efetuados 700 mil atos de registro, incluindo atos de registro, processos, emissão de certidões, documentos, cartões de cidadão e também os pedidos do passaporte eletrónico português. Com resiliência, o IRN encarou a pandemia e permitam-me que agradeça publicamente aos trabalhadores que, mesmo durante os piores momentos, mantiveram as portas abertas para as situações de atendimento urgentes, ao mesmo tempo que nos reinventámos para criar um conjunto de novos serviços que dessem resposta à necessidade de compatibilizar exigências de isolamento com a exigência de manter a documentação e de continuar a praticar os atos de registro. Foi nesse contexto que surgiram serviços como o Nascimento Online, que possibilita hoje aos pais, sem saírem de casa, fazer o registro do seu bebê e, ao mesmo tempo, desde 29 de março, obter também o seu cartão de cidadão. Doutora Filomena Rosa, peço desculpa a interrupção, sim, mas acontece o seguinte: o tema e o objeto desta audição é a reestruturação dos serviços estrangeiros e fronteiras. Certo. Relativamente ao registro, ao Instituto de Registro e Notariado, quer dizer, todos nós conhecemos o seu funcionamento, agradecemos muito. Bem. Se pudesse passar à frente. Passo à frente. Right to the point. Right to the point. Muito pronto. Obrigado. No que em particular respeita à transição de competências, tenho que referir em primeiro lugar que há 10 anos para cá que o IRN aceita já os pedidos de passaporte e faz a entrega deste mesmo documento. Portanto, o passaporte eletrónico português, vulgarmente designado PEP, não nos é estranho, é pedido aos nossos balcões, tem vindo num crescendo de pedidos desde que tivemos o período pandémico e está neste momento já com uma procura regularizada. O que sabemos e o que tem constituído a nossa base de trabalho, para além deste conhecimento que temos sobre o passaporte eletrónico português, tem sido a nossa base de trabalho a resolução do Conselho de Ministros,
43, que bem conhecem, e a Lei 73 de 2021, que determinam que transitam para o IRN os serviços de emissão de passaportes, portanto, para além de receber e entregar, passar também a ter a responsabilidade por emitir, e o serviço de renovação da autorização de residência. Neste âmbito, temos procurado fazer uma avaliação do que significa em termos de impacto para os serviços do IRN e nesse mesmo âmbito fizemos já reuniões com a Direção Nacional do CEF, com reuniões a nível técnico também, entre os nossos técnicos e os técnicos deles, para tentar avaliar o impacto desta transferência de competências e a nível interno, depois de constituirmos um grupo de trabalho especialmente dedicado a isto e de fazermos visitas exploratórias também aos atendimentos que o CEF disponibiliza para vermos como é que eles funcionam, em particular no caso de autorizações de residência respeita, que é o tema que nos é mais novo, identificámos já um conjunto de ações a desenvolver e de recursos a alocar. Existem ainda aspectos que não conhecemos, porque dependentes de diplomas que estão em preparação e que não nos foram ainda submetidos. De qualquer forma, atentas às especificidades dos serviços a transferir, em particular do Serviço de Renovação das Autorizações de Residência, a projetada transferência de competências terá naturalmente impacto na atividade do IRN. O impacto em concreto, para o aferirmos, não conseguimos avaliar desde já, mas depende de um conjunto de variáveis, designadamente a concreta tipologia das autorizações de residência cuja renovação transitará para o IRN, que já ouvimos mais do que uma versão, e a transferência dos recursos humanos afetos a essa função, que também não está determinada, já conhecemos, temos listas de recursos humanos, mas não sabemos exatamente quais são os que estão afetos a esta função. De qualquer forma, com a informação disponível e neste pressuposto de que as pessoas acompanham a função, já conseguimos antever, não baixar pelo menos a qualidade do atendimento e conseguir pelo menos o mesmo número de atendimentos, se não aumentar, que o CEF disponibiliza hoje, que salvo erro são 39, portanto, que nós temos em consciência. Portanto, basicamente, tentando resumir e deixando mais tempo para as perguntas, o que temos é isto. Portanto, estamos a trabalhar no assunto, temos aspectos que desconhecemos, com aquilo que conhecemos e com aquilo que conseguimos reunir junto também da Direção Nacional do CEF, cuja disponibilidade também agradeço em todos os momentos, conseguimos já dizer que é possível, não é impossível, precisamos de saber mais dados para dizer qual o impacto que vai ter ou não para os mais cidadãos. Muito obrigado, doutora Filomena Rosa. Agora vamos juntar aqui um conjunto de perguntas de vários senhores deputados, depois o doutor responderá no fim. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registros e Notariados, a doutora Filomena Rosa, e queria começar por onde terminou. É uma frase que eu acho que descreve bem isto. É possível, não é impossível. Foi o que acabou de dizer. Esse é o ponto. Nós estamos aqui para perceber se nós sabemos que é possível fazer quase tudo neste país e em qualquer... Nós sabemos isso. A questão é se é desejável ou se aquilo que se pretende, se a sobrecarga que se pretende no serviço, e aqui particularmente no Instituto dos Registros e Notariados, se vai ao encontro de um melhor serviço prestado ao cidadão, tendo em conta aquelas que já são as competências atuais do Instituto de Registros e Notariados, sem a sobrecarga que advirá. Aliás, quero lhe dizer, e felicitá-la por isso, que acabou de nos transmitir que não está ainda determinada a transferência de recursos humanos e que há aspectos que ainda hoje desconhecem, que é normal e naturalmente não é vossa responsabilidade, mas recordando o que foi aqui dito pelo Sr. Comandante-Geral da GNR, foi em janeiro de 2021, e estamos em junho de 2022, que foi comunicado no Conselho Superior de Segurança Interna esta intenção do Governo. Um ano e meio depois, o Instituto de Registro e Notariado, que é essencial para o desenvolvimento na componente administrativa e documental desta matéria, não tem, como é público, aliás, a senhora Presidente do Conselho Diretivo só veio dizer aquilo que nós já sabemos, mas não tem conhecimento de aspectos que são essenciais para o funcionamento e a operacionalização desta matéria. Repare, eu queria, até vou ler para não fugir daquilo que queria dizer, que é,
Nós sabemos que atualmente existem graves constrangimentos no funcionamento dos registros por falta de conservadores e oficiais de registro. Na área dos registros e notariado, a falta de recursos humanos é exasperante. Tal leva a que alguns serviços não estejam em pleno funcionamento, sendo que a lista de conservatórias que continuam sem conservador é enorme e já ultrapassa as 3 dezenas. E a pergunta é, como é que neste enquadramento de dificuldades que são visíveis e são noticiadas diariamente, de problemas que existem no acesso às conservatórias, aqui designadamente até de registro civil, como é que neste enquadramento se equaciona adicionar as competências documentais e administrativas do CEF? Repare, são mais de 30 conservatórias que estão sem conservador e estão em falta 234 conservadores e 1.522 oficiais de registro. Ou seja, faltam atualmente nos serviços de registro 40% dos efetivos que havia em 2001, mas em contrapartida foram atribuídas muito mais valências aos serviços de registro, como, por exemplo, o balcão Casa Pronta, o balcão Heranças e Partilhas, o balcão de divórcios, empresa na hora, associação na hora, sucursal na hora. Hoje ouvimos falar aqui em gargalos, a expressão, e aqui, portanto, aqui esta intervenção visa até, enfim, ajudá-la, ou pelo menos até reconhecer a dificuldade do serviço que têm, que é, estão a adicionar competências e serviços e coisas que visam tornar mais fácil e fluido o serviço ao cidadão, mas, por outro lado, é uma exiguidade do pessoal, dos conservadores, dos oficiais de registro. Como é que isto é possível? Portanto, mesmo que isto fosse, em termos de concepção da arquitetura do sistema, desejável, mesmo que fosse desejável, não é manifestamente possível, e aqui estou, se me permitir, Senhora Presidente, a fazer o seu papel, não me pediu, não me passou para o coração, mas estou a fazer o papel. Como é que é possível, humanamente, tecnicamente, com o serviço insuficiente? E a culpa aqui não é nem do IRN, nem sobretudo dos profissionais que estão no IRN, é sim da constante, enfim, da sobreposição de competências de mais e mais, mantendo as mesmas pessoas ou até reduzindo-as. Não é possível. Manifestamente não é possível. Não podemos levar uma nau daqui até ao Brasil com 2 pessoas a remar. Não é possível. Ela não chega lá. Ela mal sai daqui. Portanto, este é que é o problema. E, portanto, não se parece, e aliás, como se percebe, que estamos há 1 ano e meio a discutir isto e ainda não há informações básicas. E para além de não haver estas informações básicas, isto já foi adiado 3 vezes. Portanto, como é que é possível sobrecarregar o Instituto de Registro e Notariados sem prejuízo da sua óbvia competência para tratar destas matérias? Nem se discute. É óbvio que tem competência para isso. Todos achamos que tem, não há dúvida. Mas como é que materialmente isto é possível com os meios atualmente ao dispor? E dizer ainda sobre esta matéria, como pensa o Instituto de Registros e Notariado aceder à informação constante na base de dados do CEF? E aqui já falámos muito das bases de dados e já falámos na dificuldade de comunicação a isto, mas a verdade é que o acesso a esta informação é fundamental para estas atividades, não é? E para as atividades que passarão e as competências que passarão para o Instituto de Registros e Notariado, sendo uma base de dados de acesso circunscrito a forças e serviços de segurança, portanto a entidades com natureza policial, que não é naturalmente a natureza do Instituto de Registros e Notariados, como sabemos. E ainda, embora isto entrecruze a questão da APMA com a do IRN, porque as competências ainda não estão totalmente definidas, porque quando se fez o rebatismo do SEA, do Serviço de Estrangeiros e Asilo, em APMA, não é ainda totalmente claro as competências que ficam no IRN e as que vão para a APMA. Parece até querer pôr-se mais competências na APMA do que no IRN, portanto fica até uma dúvida, o que é que ficará no IRN, mas a senhora Presidente é que está aqui, portanto é assim que temos que lhe fazer estas perguntas, como sejam as competências do Gabinete de Asilo e Refugiados do CEF, que ficamos sem perceber se vão para a APMA ou para a IRN, as competências para a emissão da autorização de residência e a própria fiscalização das manifestações de interesse ao abrigo do artigo 88, que é uma questão também documental, não é? E administrativa, que aumentam de ano para ano e que eu quero acreditar que isto não passe para a esfera de competência do Instituto de Registro e Notariado, se não vai mesmo rebentar. E, portanto, Sra. Presidente, já fiz aqui um conjunto de perguntas, penso que bastante concretas e específicas, e ficava-me por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, Sra.
Diretora do Instituto de Registro e Notariado, Sr. Vice-Diretor, não ouvi o nome, Jorge Pontes, sim, senhor. Também. Antes de mais, congratular também a Sra. Presidente e o Sr. Vice-Presidente por terem estado à disposição aqui da Assembleia da República e por nos virem esclarecer algumas questões que são fundamentais. E também, na pessoa do Sr. Presidente e da Sra. Vice-Presidente, congratular todos os funcionários do Instituto de Registro e Notariado, com quem, de facto, tenho trabalhado há muitos anos, sou advogado há 38 anos e, portanto, conheço muito bem a dinâmica e não dinâmica, às vezes, de determinadas situações. Mas a questão que eu colocaria relativamente a esta matéria é, de facto, de que a transferência para, pelo menos, aquela que está definida, e diz muito bem que ainda há diplomas e processos que não estão ainda definidos, ainda há decretos-leis que estão a ser analisados, a verdade é que os registros notariados têm tido uma evolução, que eu lembro perfeitamente, há muitos anos, para tirarmos o cartão de cidadão tínhamos que ir a Lisboa ao Centro de Identificação Civil e Criminal e, portanto, era a única forma, muitas vezes, de conseguir, ou ir a uma conservatória que remetia para Lisboa. De facto, o Simplex e esta alteração dos meios tecnológicos veio trazer também alguma simplificação no que diz respeito à necessidade, muitas vezes, do atendimento. Não ponho em causa as necessidades relativas a meios humanos ou, eventualmente, a equipamentos, mas penso que as competências que serão transferidas ou transmitidas para o IRN serão competências que ela própria já tem. Poderá ter menos meios humanos e equipamentos e que terão que ser eventualmente também transferidos, mas, portanto, não é nada de novo. É algo que já está na gênese e, por assim dizer, no DNA desta instituição. Eu queria só referir que, na verdade, para não dizer, acho que a totalidade, e se não foi a totalidade, a quase totalidade, de todas as forças políticas reconheceram a necessidade da distinção entre meios administrativos e meios policiais do CEF. A forma como se irá fazer, pelos vistos, será desta forma, ou seja, todos os meios mais ou menos administrativos serão, relativamente a esta questão dos passaportes e das autorizações de residência, serão feitas através do IRN. E, portanto, eu não, sinceramente, não vejo que haja aqui um problema tão dramático como colocado aqui por Sr. Deputado André Coelho Lima, a quem estimo, mas, na verdade, o que vejo realmente é a necessidade do reforço, quer dos meios humanos, quer dos equipamentos necessários para o efeito. Parece-me que as matérias, essas são do conhecimento do IRN e, portanto, não vislumbro grandes problemas caso, efetivamente, o IRN cumpra como tem cumprido até agora. Devo reconhecer, às vezes, com alguma dificuldade e com imenso esforço, e, mais uma vez, a minha congratulação a todos os funcionários do IRN, realmente as funções que lhe têm sido acometidas desde o início, desde a passagem de certidões até à emissão dos passaportes e de cartões de cidadão, e que neste momento também têm sido agilizados por via dos meios tecnológicos e pensamos nós que eventualmente o futuro possa trazer também essa enorme vantagem. Portanto, não colocaria questão nenhuma, colocaria unicamente uma nota ou eventualmente uma questão se têm estado em contacto com certeza com a tutela e quais são os assuntos, quais são as questões que colocariam ou que têm colocado à tutela que seriam mais complexas e aquelas que necessitariam de serem buriladas, cujas arestas necessitariam de ser polidas eventualmente. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor. Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IRN. Eu não tenho, nem de perto nem de longe, esta visão que acabou agora. Porque aquilo que acabámos de ouvir e que o Partido Socialista tem neste processo que tanto se esforçou para que acontecesse e para o qual o partido chega completamente contra a extinção do CEF, nós ouvimos e é isto que está a acontecer e era isto que nos traz até aqui. Não se vê grandes constrangimentos no IRN, tirando o facto de não ter pessoas nem ter equipamento. Foi aquilo que acabámos de ouvir. Não vimos grandes constrangimentos, tendo em conta que sabemos que os processos andam bastante atrasados. À partida não está nada mal, está tudo. Está tudo.
E esta questão, os senhores já têm a confirmação, ficam apenas com as renovações ou com as novas autorizações de passaportes, de certificados de residência, as receitas que até aqui estavam no CEF destes 2 documentos e que tornavam o CEF praticamente autossuficiente, ficam com Vossas Excelências? Quantos processos estão neste momento parados que vão passar para as vossas mãos? Porque nós sabemos que existem constrangimentos grandes no CEF na relação de atribuição deste tipo de documentação. Para além do problema que isto pode criar na imigração ilegal, em todo o processo passa a redundância, de processos que vão ficar parados. Mas não se passa nada. Só não temos ainda pessoas e equipamentos. Mas vamos arranjar. Depois fazemos o recrutamento de pessoas e de equipamentos, damos formação às pessoas, não sabemos bem quanto tempo precisam para ter formação para esta área e tudo se vai resolver. Mas à partida não se passa mais nada de grave. Mas as minhas perguntas já ficaram claras, mas vou reafirmá-las, saber se vão ou não vão ficar com a emissão de renovações ou também de novas autorizações, quantos processos neste momento têm conhecimento que vão passar, tentar perceber o ponto de situação, quantas pessoas seriam precisas mais no IRN, se isso entretanto foi contabilizado, já passou aqui 1 ano e meio, desde que isto saiu, e se entretanto já se pensou nisto, quantas pessoas são precisas, até quantos computadores são precisos para tudo isto, e instalações, porque isto é quase como a descentralização, vamos empurrando, os senhores estão no fim da linha, obviamente louvando o trabalho que vão fazendo, mas todos nós conhecemos as filas muitas vezes no IRN, imaginemos agora quando esta azáfama e a correria começar a distribuir para cima de Vossas Excelências a responsabilidade da emissão deste tipo de documentação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Filomena Rosa e o Dr. Jorge Ponte, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Instituto de Registro e Notariado. A reestruturação do CEF atribuiu ao IRN as funções deste em matéria administrativa, no que respeita aos cidadãos titulares de autorização do visto de residência. No âmbito desta transição, gostaríamos de perceber aqui alguns pontos e, por isso, faria-lhe aqui algumas perguntas. A primeira está relativamente ao facto de, tendo sido apontadas algumas falhas de funcionamento ao IRN relacionadas com falta de pessoal, degradação de serviços e grandes prazos de espera, estará no âmbito desta reestruturação do CEF o Instituto de Registro e Notariados preparado para integrar também as funções administrativas do CEF? Uma segunda pergunta, está a ser ministrada aos membros do IRN alguma formação sobre as funções administrativas que lhe serão atribuídas e que são ainda competência do CEF, e se essa formação a estar a existir tem sido adequada e suficiente? Quantos funcionários do IRN foram já formados para exercer as funções administrativas que cabe ao CEF? E, por último, falou-se hoje nas audições anteriores no acesso à base de dados. Perguntar se o Instituto de Registro e Notariado tem, ou se é expectável que tenha, acesso à base de dados do CEF no que concerne às matérias cujas competências vos serão transferidas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do IRN e o Sr. Vice-Presidente, e começava por dizer que é aquilo que temos feito ao longo destas várias audições e colocar a nossa posição sobre esta reestruturação, esta extinção, a que nos opusemos, e que nos opusemos pelo tempo em que aconteceu, pelo desencadeamento dos acontecimentos, ou seja, consideramos-la reativa e não pensada, e, portanto, temos muitas dúvidas que venha a servir o interesse nacional, e, infelizmente, aquilo que vamos sabendo confirma estes receios e não tranquiliza. Mas, em particular, sobre a vossa instituição e o Instituto de Registro e Notariado, bom, todos nós sabemos a situação mais do que
preocupante, não é? Dos serviços e dos tempos de espera. Qualquer um de nós que terá feito uma tentativa de renovação de um documento terá tido provavelmente uma experiência quase traumática, mas e sabemos que isso tem a ver com um desinvestimento feito, uma falta de colocação de novos trabalhadores. É um problema que não é só do IRN, é da função pública e não vai ser resolvido por este andar, portanto, com estas políticas de desvalorização das carreiras não será resolvido, mas, portanto, gostaríamos que, antes de mais, para percebermos o impacto que também terá estas novas atribuições, que nos fizessem digamos que e por isso até achei interessante estar a colocar inicialmente uma visão mais global sobre o IRN. Quais são as necessidades hoje? Quais são os principais problemas? Nós sabemos da falta de pessoal, sabemos até de problemas internos, das diferenças salariais existentes, mas gostaríamos de perceber qual é o diagnóstico que fazem desta situação e de que forma é que nós, grupos parlamentares, também podemos contribuir, com CEF ou sem CEF, com estas competências ou não, para que o serviço funcione e para que se consiga ultrapassar essas dificuldades com que os senhores têm que lidar. Pois a pergunta que é incontornável é esta, ou seja, percebi pelo princípio de que os trabalhadores vão atrás das funções. Portanto, aqueles que estivessem acometidos, por exemplo, esta questão da renovação dos vistos de residência, transitariam para o IRN. Pode ser ignorância própria, mas eu perguntava-me se existem neste momento trabalhadores, portanto, se dentro do pessoal administrativo do CEF se tem conhecimento de qual é o peso relativo que terá as pessoas que não fazem isso, ou seja, os trabalhadores que não têm já essas funções, se isso de facto tem alguma relevância do ponto de vista do número de trabalhadores, porque não conseguimos perceber depois o serviço de estrangeiros e asilo que fica dentro ficará fora do IRN, o que é que, no fundo, o que é que significa concretamente, e ficamos com dúvidas se aquele que era o engodo para esta alteração, se não é de facto só isso mesmo. E, portanto, eram essencialmente estas as questões que lhes colocava. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Filomena Rosa, por responder a este conjunto de questões. Faz favor. Muito obrigada. Eu bem queria fazer o enquadramento, porque o enquadramento resolvia aqui uma série de questões, mas pronto, vamos fazendo o enquadramento no âmbito das questões. E começando por tentar responder muito diretamente à questão do vai prejudicar os serviços, temos aqui que dividir duas competências que são radicalmente diferentes. Em matéria de passaporte, a única coisa que nós não fazemos é a emissão. A emissão significa, são 5, 6 pessoas num centro de back-office, que o CEF chama centro decisor, que fazem mais ou menos o trabalho que os nossos funcionários que estão no Departamento de Cartão de Cidadão, no back-office, a que nós chamamos back-office, menos bonito, já fazem. Portanto, verificam todos aqueles cartões que têm critérios que recomendam a sua verificação, assim como os passaportes também terão. Portanto, quando falamos da transição da emissão do passaporte, estamos a falar de consolidar no IRN todo o circuito do passaporte, sem que, com isso, estejamos a implicar para os serviços de registro um grande constrangimento. Porque o constrangimento que os serviços de registro já têm com o passaporte, têm-no hoje. E tenho-vos a dizer, e com toda a sinceridade, nós fizemos um trabalho no âmbito do cartão de cidadão que permitiu, com a renovação automática, com a renovação simplificada, com a entrega em casa, com a renovação online, permitiu retirar dos balcões dos serviços de registro 3.500.000 atendimentos. Portanto, eu sei que têm más experiências, mas às vezes a gente fica com uma má experiência do passado e se hoje usarem o sistema SIGA e forem neste momento ao Campos de Justiça, ao Departamento de Cartão de Cidadão, provavelmente ainda conseguem tirar uma senha para hoje.
Portanto, os agendamentos também são muito falados, mas nem tudo é agendamento. Nós temos mais de 50% do atendimento em espontâneo, e o espontâneo permite tirar senha em casa e ir comodamente, vendo o tempo que demora para a conservatória. Portanto, basicamente, eu percebo que as experiências são más. O que é que eu queria dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, se tivesse feito um trabalho semelhante no passaporte, nós hoje, se calhar, não tínhamos tanta gente ao balcão por causa do passaporte. E temos. Por outro lado, eu tenho que pedir a um recente português, não são as crianças normalmente, mas são os novos portugueses que adquirem a nacionalidade portuguesa, para tirar 2 vezes os dados biométricos. Portanto, ele vai para a máquina tirar os dados biométricos para o cartão de cidadão, a seguir ele vai para a máquina tirar os dados biométricos para o passaporte. E nessa medida, eu estou a pedir ao cidadão, no mesmo serviço, perante o mesmo funcionário, que vá 2 vezes tirar fotografias, 2 vezes assinar, e, portanto, o que é uma perca de tempo. Nós entendemos que, com esta passagem, seria possível agilizar a recolha dos dados biométricos num único momento, para que os dados que são recolhidos para o cartão pudessem ser aproveitados para o PEP, o que, aliás, não é uma ideia nova, nem nossa, mas que ainda não se conseguiu concretizar ao fim de tantos anos. Relativamente às renovações das autorizações de residência, estamos de facto a falar de uma matéria nova. A matéria, lidar com estrangeiros, não é novo para o IRN. O IRN não pratica só registros de cidadãos nacionais. Os cidadãos estrangeiros que nascem em Portugal também são registados em Portugal. Os cidadãos estrangeiros que casam em Portugal também fazem o seu registro e o seu casamento em Portugal. Os cidadãos estrangeiros muitas vezes querem adquirir a nacionalidade portuguesa e recorrem aos balcões do IRN. Portanto, não estando familiarizados em concreto com a renovação da autorização de residência, não podemos dizer que esta é uma matéria completamente estranha aos serviços de registro, porque, na verdade, os estrangeiros são presença assídua e frequente. E a experiência dos serviços de registro nem sempre é boa e há longas filas, mas eu estranho que, apesar de tudo isso, os nossos números, e fizemos a contabilização, e até eu me surpreendi com eles, tenho que vos confessar, em 2021 houve 1.350 reclamações. Foi isso que chegou ao IRN. Ora, um serviço que faz 580.000 atendimentos por mês tem 1.300 reclamações, não é das piores ratings e dos piores rácios que se pode obter. Este ano, até março, tínhamos 429, portanto, também estamos mais ou menos a par do ano passado, não estamos a aumentar muito mais. Ou seja, claro que quando correm mal as coisas são visíveis e correm muito mal, mas a verdade é que para a maioria dos cidadãos, neste momento, já não correm assim tão mal. Graves constrangimentos nos serviços de registro, não os posso negar, eles existem. Há 20 anos que não recrutamos conservadores e oficiais de registro, mas também eu não estava à espera de colocar nem conservadores nem oficiais de registro a fazer estas tarefas, porque elas no CEF são feitas por pessoal das carreiras gerais e pessoal administrativo. Por essa razão também, o IRN, compreendendo que não só as autorizações da renovação das autorizações, que não é uma matéria que já sabemos que vem, ou melhor, temos a perspectiva que vem para nós, mas ainda não temos. Mas o próprio cartão de cidadão, há muito que percebemos que usar oficiais de registro nestas tarefas mais administrativas era, sem dúvida, um desperdício de profissionais com uma experiência valiosa para praticar outros atos. Por essa razão também, durante o ano de 2021, fizemos um recrutamento de 233 novos assistentes técnicos e recrutámos mais 36 em mobilidade, e é um movimento que queremos continuar e que queremos intensificar, exatamente porque, por muito online que tenhamos, os balcões serão sempre um sítio onde queremos acolher bem os cidadãos, e o serviço do cartão de cidadão e do passaporte, que nós já prestamos em termos de pedido, não recomendam um profissional especializado como é um oficial de registro, muito menos um conservador. Portanto, claro que essas carências são reais e agradeço a preocupação que têm com elas. Temos preparado um processo de recrutamento para este ano de 70 conservadores e 240 oficiais de registro. Esperamos consegui-lo e, se o conseguirmos,
não temos ainda o problema resolvido, mas estamos no bom caminho para a sua resolução. Entretanto, temos que intensificar o recrutamento de pessoal das carreiras gerais, porque também me parece, atendendo a que os oficiais de registro são neste momento uma carreira especial de nível 3 e licenciados, que Portugal não se pode compaginar com ter licenciados a tirar cartões de cidadão, diria eu. Portanto, sendo matérias administrativas, não contendem diretamente com os outros problemas que eventualmente possa haver nos serviços de registro. Por outro lado, em matéria de meios técnicos, também sabemos e temos bem presente a necessidade que temos de reapetrechar os serviços. Fruto de largos anos de desinvestimento, de muitos anos em que não se mudou um computador, temos de facto um parque informático que precisa de ser alterado. Mas a verdade é que já conseguimos desde 2019 até hoje mudar cerca de 3.500 computadores nos serviços de registro, o que é um parque considerável. Eu disse-vos que tínhamos 4.700 funcionários e vamos continuar a fazê-lo até no âmbito do PRR, porque o PRR aposta francamente na transição digital, na renovação das aplicações que servem de suporte à atividade de registro e, como é óbvio, não vamos ter aplicações novas a correr em computadores que não sejam também eles o mais atuais possível. Portanto, em termos de meios técnicos, nós acreditamos que será possível tê-los, lá está, com esta transição e definida que seja que autorizações de residência é que vamos só fazer a renovação como está previsto. Houve alguém que perguntou se iríamos também fazer emissão de acordo com o que está na resolução do Conselho de Ministros, não, mas as resoluções também se alteram. Portanto, enfim, de acordo com o que sabemos hoje, que é a renovação, acreditamos que com a transição dos meios adequados conseguiremos dar resposta a estas questões. Em matéria de bases de dados, foi aqui mais do que uma vez falado, como se a base de dados do CEF fosse uma única, mas não é. O CEF tem várias bases de dados. As autorizações de residência têm uma, o passaporte tem outra e elas depois comunicarão entre si com as bases de dados de nível internacional e mais com a componente policial. Como é óbvio, o IRN, para tirar, até hoje, para fazer o pedido de cartão, o pedido do passaporte, nunca precisou de aceder a essas bases de dados. Tem acesso à base de dados do passaporte porque faz nela o pedido e depois faz nela a entrega. Quem precisa de aceder às bases de dados do IRN é o CEF, que para verificar estes passaportes precisa ter acesso à base de dados do Registro Civil. Portanto, digamos que nessa matéria de base de dados estamos a inverter e à base de dados do cartão de cidadão também, porque o passaporte só é emitido estando o cartão de cidadão emitido. E, portanto, estamos a inverter. Portanto, vamos nós aceder às nossas bases de dados. Em matéria de autorização de residência, o nosso conhecimento é menor. Sabemos que existe uma base de dados, sabemos que se as emissões ficarem de um lado e as renovações de outra, essa base de dados terá que ser partilhada. Também não é uma coisa nova. No documento único automóvel, nós partilhamos a base de dados há longos anos com o IMT, com o Instituto da Mobilidade e Transportes. Eles carregam a informação física dos veículos, nós a jurídica e, felizmente, conseguimos com isso ter um documento único. Portanto, é possível partilhar bases de dados sem grandes constrangimentos. Como digo, teremos que avaliar, teremos que as conhecer melhor, mas sem dúvida que não é por aí que estão as nossas, não é aí que residem as nossas preocupações. Também nos foi perguntado se estamos em contacto com a tutela. Estamos em constante contacto com a tutela sobre isto. A tutela tem manifestado toda a preocupação com este assunto, porque é evidente que é uma mudança com impacto, eu comecei por o dizer. O tamanho do impacto há de ser medido pelo diploma que há de reger a APMA e que há de fazer a destrinça das competências que ficam na APMA e no IRN, mas estamos empenhados e a trabalhar ativamente para, como digo, já neste momento temos um elenco de questões, quando nos disserem são estas as competências, podemos imediatamente começar a trabalhar sobre elas. Não temos, por isso, confirmação sobre as modalidades das renovações, mas acreditamos que sejam só as renovações. Formação. Em matéria de formação, nós temos já as necessidades identificadas, mas não começamos ainda a fazê-la,
por razões óbvias, porque enquanto o objeto não estiver claramente determinado, no que às autorizações de residência e a sua renovação respeita, nós não podemos fazer uma formação no éter e principalmente não o podemos fazer neste período. Nós estamos no período de férias e, portanto, para retirarmos pessoas das conservatórias para fazer formação, nós precisamos de ter certezas. E conviria que não fosse, de facto, neste período. Se há algum pedido posso deixar, é que, de facto, a transição de competências nos permita fazer formação aos nossos trabalhadores, sem prejuízo dos que hão de transitar do CEF. Eu continuo a acreditar nisso. Nas transformações que fui vendo nos organismos públicos, houve sempre transferência de pessoas que acompanham a função. E, portanto, não está definido, é verdade, é algo que nos preocupa seguramente, mas é algo em que acreditamos, não podemos, aliás, deixar de acreditar. Portanto, a formação está preparada, estão identificadas as necessidades, só podemos começar a fazê-la e por isso ainda não fizemos nenhuma, porque quando tivermos em concreto definidos quais vão ser, efetivamente, as tipologias da autorização de residência, porque existe também foi falado aqui, o gabinete de asilo, não me parece, o gabinete de asilo tem muito mais a ver com o que me parece ser o objeto da APMA, mas melhor que eu dirão. E, ao mesmo tempo, também as manifestações de interesse do artigo 88 não nos parece que estejam previstas nesta transação, nesta transferência de competências, mas, de qualquer forma, é algo que incumbirá seguramente ao Governo ponderar e, com certeza, que ponderará, também tendo em conta as limitações do IRN. Por outro lado, das bases de dados já falámos. Eu não consigo deixar de refutar a ideia de que nada funciona no IRN. Isso não é verdade, não só pela questão das reclamações, porque às vezes os cidadãos já estão tão cansados que nem reclamam, também sei isso, mas porque a verdade é que temos boas experiências em muitos momentos. Em Portugal, o IRN não é só cartão de cidadão e mesmo essas filas já não existem hoje. Nós também constituímos empresas em 34 minutos e isso não constitui um constrangimento. Portanto, nada funciona, seria muito injusto para os trabalhadores do Instituto de Registro e Notariado, que todos os dias fazem com que as coisas funcionem, mesmo durante a pandemia. E vejam que durante a pandemia, para tirar cartão de cidadão, é preciso tirar máscara. Portanto, eles estiveram mais expostos do que a maioria dos trabalhadores dos serviços públicos num risco pandémico do que quaisquer outros e ainda assim estiveram lá. E foram fazer domicílios também. Portanto, não seria justo dizer que nada funciona. Há coisas a melhorar, claro que sim, há muitas coisas a melhorar, senão isto até seria uma tarefa bastante aborrecida, se me permitem. Temos trabalhado com o CEF, na medida do possível, não sabemos ainda o número de trabalhadores que fazem só renovações, mas sabemos o número de trabalhadores que fazem emissão e renovações e sabemos que 40% do trabalho corresponde à renovação e 60% a novas emissões. Portanto, por aí podemos ter uma ideia e aplicar essa rácio aos trabalhadores. E gostaríamos muito que eles se sentissem bem acolhidos. Eu tive a ocasião de ouvir as audições anteriores. Também todos os trabalhadores que hoje estão no CEF serão muito bem acolhidos no IRN e também procuraremos preservar a sua residência, porque estamos por todo o país, não há razão para não o fazermos. Designadamente, no que ao passaporte eletrónico português, ao PEP, respeita, o back-office é composto de tão poucas pessoas que elas, com facilidade e com todo o conforto, serão acolhidas nas nossas instalações com alguma fluidez. Basicamente. Quando me perguntam em termos de principais problemas e necessidades, pois os serviços de registro, teríamos aqui uma conversa interessante para ter, mas não é de facto esse o objeto desta audição e, portanto, tornar-se-ia fastidioso e longo. O que é certo é que estamos em caminho de resolver os problemas. Assim, nós conseguimos recrutar
assistentes técnicos, esperamos conseguir recrutar para as carreiras especiais, assim consigamos pôr em marcha o PRR, que foi até bastante generoso connosco e, portanto, nos encheu de responsabilidade para o executar da melhor maneira possível e ter aplicações que falem mais umas com as outras, que evitem que sejam os cidadãos a levar a informação do IRN para a Segurança Social, da Segurança Social para a AT. Portanto, quanto mais investirmos na transição digital, mais poderemos ter aplicações que sejam inteiramente interoperáveis e que permitam aos cidadãos não terem que fornecer mais do que uma vez a informação. Portanto, acreditamos que o PRR nos vai permitir isso e, portanto, que os principais constrangimentos que existem, de facto, conseguirão ser ultrapassados com alguma ajuda, seguramente, desta Casa, do Governo e, seguramente, também da nossa tutela e do PRR e da Europa. Não sei se respondi a todas as questões, peço desculpa se me esqueci de alguma. Não, respondeu a todas as perguntas e muito obrigado, Doutora, pela sua disponibilidade e dizer-lhe que para si foi melhor fazer o enquadramento no fim do que ter feito no princípio. Não é? Obrigada. E mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada. A ambos. Obrigado. Senhores deputados, às 18 horas aqui estaremos. Temos 10 minutos.